sou uma pessoa que eu amo gastar, só que ao mesmo tempo eu odeio gastar com coisas que não valem a pena. Pensando nisso, eu separei 5 produtos que eu já uso há mais de um ano, minimamente, para ser justa essa conta, e que de alguma forma, para mim, eles são perfeitos e que eu não sinto a necessidade de trocar. E aí, até para ser um pouquinho mais transparente com essa avaliação, para mim funciona em 3 fases. O produto ele tem que entregar muito bem, de acordo com o que ele promete também. A entrega tem que ser boa e o valor, ele tem que ser condizente com a entrega, porque muitas vezes o produto ele é excelente, só que o valor ele é o valor assim, super mega hiper faturado e que por mais que o produto seja bom, o valor não compensa ali o que é entregue, digamos assim, ou o que você conseguiria no mercado com um valor muito mais acessível. Pois bem, para facilitar essa conversa, eu dividi também em algumas caixinhas. Eu dividi a parte facial, a parte de cabelo e, por fim, uma de maquiagem. Também não sou uma pessoa que tenha várias coisas caras ou com valor um pouquinho, itens que não são de farmácia, né? A gente costuma falar que tem itens de farmácia, marcas de farmácia, Nivea, Dove, que são marcas que são boas, mas que não têm um molho em específico ali no final da entrega. Bem, vamos lá. Começando pela linha facial. Então, o primeiro é o CeraVe, sem mais delongas. Ele é uma loção facial. Essa variação específica, ela tem um controle para oleosidade e eu sou simplesmente apaixonada. Eu vou te contar o porquê. A primeira coisa é porque ele tem uma textura muito leve, fluida. Meu rosto ele é muito oleoso. Então, dependendo do que eu passo, ele fica muito pesado. E aí fica péssimo. Principalmente se você vai passar um protetor, você vai passar uma maquiagem, fica assim, impossível. E esse em específico, ele é excelente, além do ácido hialurônico. Então, diferente de outros hidratantes que você só passa para cumprir um protocolo ali de passar um hidratante antes da maquiagem, etc. Enfim, diferente, ele trata realmente o seu rosto. A longo prazo, na medida que você vai usando, você consegue ver muita diferença. Então, para mim, é ótimo. Eu já uso ele há uns 3 anos, mais ou menos, por aí. A única questão é que ele realmente é caro. Porém, aí eu deixo um porém bem grande, que pra mim conta muito quando eu entendo que algo vale a pena, que eu invista meu dinheiro, ou melhor, que eu continue investindo meu dinheiro. Essa coisa, ela precisa render. E eu cheguei à conclusão que os produtos que realmente são bons, eles rendem. E aí isso, de uma certa forma, traz uma economia para você. O segundo, ainda nessa linha de facial, é o Cicaplast da La Roche. Falo errado toda hora. Esse daqui, ele é maravilhoso, ele funciona como um balme. Dá pra você usar ele de uma forma muito versátil. Por exemplo, eu já viajei para lugares que era um frio extremo, e você sabe que o frio extremo, ele estraga sua pele tanto quanto o calor extremo, quanto você ficar debaixo do sol. Resseca, racha, fica com um aspecto horrível, dá aquela queimação de fato. E ele é maravilhoso. Para os lugares que eu viajei e eu levei, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Tanto para lugares muito quentes quanto para lugares muito frios. Eu costumo passar ele em torno de umas 2 vezes na semana, à noite para dormir. Quando você lava, você sente que o seu rosto ele tá muito mais com, com um viço muito mais bonito, a pele macia, e aí, consequentemente, absorve melhor os outros produtos. Enfim, impecável. Esse também já tem mais ou menos o mesmo tempo que eu utilizo. Ele rende muito também. Geralmente eu nunca preciso sequer apertar ele muito, sabe? Só um pouquinho já é o suficiente para você passar no rosto inteiro. Então, perfeito, maravilhoso. Também é caro, mas a gente sempre acha umas promoções boas, principalmente na Amazon e no Mercado Livre. E agora, indo para uma categoria cabelo, tem algo específico que, assim, e acho que essa história vale eu contar. Há uns 10 anos atrás, entre 8 e 10 anos, mais ou menos, eu lembro que eu fui na perfumaria e eu escutei as meninas falando assim: nossa, mas o uso obrigatório, ele é perfeito. Aí eu perguntei, e assim, já eram R$ 100 na época. Porém, era uma loja física. Provavelmente, se eu fosse
procurar na internet, eu conseguiria achar por uns 70, 80, talvez. E 2 anos depois eu resolvi investir e comprar. E foi a melhor coisa, que é o nosso querido é o uso obrigatório da Truss. Ele funciona pelo seguinte: você lava seu cabelo normal com shampoo, e aí entre o shampoo e a máscara ou o condicionador, você espirra o uso obrigatório. Depois você passa a máscara, pelo menos é assim que eu uso. Depois você passa a máscara por cima ou o condicionador e enxágua tudo. É perfeito. Ele é, assim, incrível, maravilhoso. Ele deixa o cabelo visivelmente mais alinhado, com menos ressecado. Eu fiz já 2 processos químicos desde que eu comecei a usar o uso obrigatório e faço uso frequente de secador e etc. E eu percebo uma melhora muito grande no meu cabelo. Depois disso eu não tive mais corte químico. Enfim, não diria que é 100% graças ao uso obrigatório, mas ele é um produto que não tem como negar e eu, assim, eu realmente não fico sem. E ele rende muito, 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 muito. Por mais que às vezes a gente fica ali um pouco constrangida pensando se vale comprar ou não, mas ele rende muito. Esse daqui em específico eu comprei em setembro de 2025. Olha, ele tá basicamente na metade. Isso que eu utilizo ele, eu tenho um cabelo, não é enorme, mas é um cabelo médio, digamos assim, de médio para longo. E eu tenho muito cabelo também. Eu utilizo ele toda semana. Minimamente 2 vezes na semana eu utilizo ele. Então vale muito a pena. Ainda na categoria cabelo, nós temos esse daqui, que é um olhinho. Ele fala aqui que é um blend de óleos da Braé. Esse em específico, ele é voltado principalmente para cabelos coloridos ou descoloridos. A ideia é conseguir manter ali o tom, né? E principalmente a questão das pontas duplas, que a gente sabe que quando a gente faz um processo químico, as pontas duplas elas aparecem mesmo sem elas serem convidadas. E ele é perfeito, assim, ele rende muito e ele é muito cheiroso. Você passa no cabelo, ele não fica com aquele aspecto oleoso, grudado, pesado. E ainda assim ele consegue trazer uma boa hidratação, brilho, perfume. E também eu comprei, inclusive, antes de viajar, da minha última viagem, então eu também comprei ele em setembro. E ele tá aqui, como ele tem um plástico, ele não vai dar pra ver, mas ele também tá na metade. E quando ele acabar, eu vou comprar outro. Então, pra mim, essa é a melhor prova de que um produto é bom. Acabar e você não ter que ficar em sites e em fóruns e comentários pesquisando outros produtos. Isso já te poupa tempo, porque você já sabe o que é bom e o que você vai comprar. E agora, por último, vamos para a categoria de maquiagem. E esse é algo que eu fui muito resistente a comprar, porque eu fui um pouquinho preconceituosa. Tava em febre na internet, pensei, falei, ah, gente, isso aí é mais uma coisinha de TikTok que o pessoal tá usando, e aí é algo que tá hypado. E aí eu fui bem resistente para comprar, confesso. Mas quando eu comprei, eu realmente entendi o porquê ele estava hypado, porque realmente ele é bom. E a gente tá falando dele, do gloss da Kiko. Eu tenho outros gloss de marcas também muito boas, como, por exemplo, da Eudora, do Boticário, da própria Quem Disse, enfim. Eu tenho de outras marcas aqui que são boas, mas não se compara, não se compara. Por quê? Primeiro porque ele não é pegajoso, ele não fica com aquele acúmulo branco horrível, ele varia também com outras combinações que são maravilhosas. Ele tem uma textura muito gostosa quando você passa na pele. Você não precisa ficar retocando porque ele dura muito. Quando ele sai dos seus lábios, ele ainda fica com aquela sensação hidratada e você não sente aquela necessidade de ficar retocando toda hora. Tanto que esse daqui eu comprei em outubro. Comprei lá em Portugal porque era mais barato, mesmo tendo a conversão, era mais barato. Na conversão, na época, saiu tipo uns R$ 70. De lá pra cá, eu utilizo ele sempre que eu vou sair, até por conta das combinações. Eu comprei ele, um lápis e tem um balme também. E ele é maravilhoso, ele tá na metade ainda. Se eu tivesse usando um gloss da Eudora, por exemplo, que eu gosto, mesmo que visivelmente, quando você passa, eles são iguais, a duração não é igual. Se a duração não é igual, significa que aquele que você tiver que retocar
menos vezes, que ele vai durar mais. Consequentemente, a longo prazo, é muito mais vantagem. Então, em outro momento, eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais específico de cada um desses produtos. Mas uma coisa que é importante, não significa que se você comprar todos ou qualquer produto da Trust, ele vai ser bom. Mesma coisa da Kiko. E aí eu posso fazer um outro vídeo, até trazendo um pouquinho mais de experiência, de outras coisas dessas marcas que eu comprei e que talvez eu tenha uma outras perspectivas sobre o efeito. Mas esses em específico que eu trouxe, são, assim, meus xodós, que eu não tenho dó de gastar, assim, nenhuma. Mesmo que eles subam R$ 50, R$ 100, eu não teria dó de gastar, porque se você pegar e você dividir isso durante o seu mês, por exemplo, você vai ver que aquilo ali vai ser o dinheiro de uma pitulinha. Desenterrei a pitulinha, hein? Uma pitulinha que você tomaria ali todos os dias. Embora eu espero que você não esteja tomando pitulinha todos os dias. Enfim, conta aqui pra mim se você já utilizou algum desses produtos. Você tem a mesma sensação ou se tem algum outro produto que você usa que é muito bom, que você adora e não abre mão dele. Bem, até o próximo vídeo.